nosso coração na presença do Deus Todo-Poderoso. O que é abrandar o coração? É não ficar pensando nas coisas deste mundo, como eu fiz, né? Fiquei pensando nas coisas que aconteceram, enfim, e isso traz mesmo esse tipo de sentimento para a gente. Vamos colocar nossa vida, nosso coração nas mãos do nosso Deus e Senhor e deixa que Ele vai cuidar de tudo, deixa que Ele vai tratar. Se tiver que doer, vai doer. Se não for para doer, não vai doer, né? Quando a gente é criança e vai tomar injeção, as pessoas falam assim, não vai doer mesmo, mas a criança vê a injeção, né, uma coisa. E depois, com o passar do tempo, a criança observa que é uma coisa simples tomar uma injeção, né? Agora, me mandaram um vídeo essa semana, eu acho que é do Nordeste, pelo sotaque, né? Eu acho que não sei de onde lá. Um policial, na abertura do vídeo a gente não sabe que ele é policial. Ele está fazendo flexão com as pernas apoiadas numa parede. Quer dizer, o corpo fica inclinado, né? Mais difícil a flexão ainda. E ele já está umas 22 ali, dizendo, não sei o que, fazendo a flexão. Aí ele termina aquele número de flexões e vem para a câmera e fala, comigo é assim, perna na parede, não sei o que, mas tal. Aí mostra, ele é um policial, porque agora a gente vê que ele é um policial, né? Tá lá com fardamento de policial e tá indo tomar uma injeção. Meu Deus. Tá ele e um outro para segurar ele. E não deixa a enfermeira vir. A enfermeira começa a rir, né? Sujeito forte daquele, com medo de tomar uma injeçãozinha. E depois ele quer tomar nas nádegas ainda. No braço, não quer. Que coisa, né? É assim. Às vezes a gente aumenta muito as coisas, né? Maximiza, acho que é isso mesmo, né? Deixa a coisa maior do que é. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós nos juntamos aqui para adorar, glorificar, bendizer ao Senhor. Nós estamos aqui para prestar ao Senhor um culto. Este culto não é para nenhum de nós. Este culto é para o Senhor. O centro deste culto é o Senhor. É a sua palavra. São os seus ensinamentos, a sua doutrina. Por isso eu peço, por isso eu suplico aos teus pés. Suplico, fala conosco, Senhor. Usa da sua poderosa misericórdia, compaixão, graça. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Aquieta os nossos corações. Amaina as nossas dores. Fala conosco. Se há alguém, Senhor, junto com a gente hoje, triste, abatido, desanimado, desanimada, sem forças, sem ânimo, sem vontade de continuar vivendo. Se há no nosso meio, Senhor, pessoas tristes porque
perderam alguém de muito valor, pelo menos para ela. Que o Senhor venha consolar os corações, que o Senhor derrame conforto, entendimento, graça. Senhor, como nós precisamos de sabedoria nesses dias. Como nós precisamos. Não é de inteligência, nós precisamos de sabedoria. Fala conosco hoje que nós vamos falar de fraqueza. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos e a vivermos. Reaviva em nós a alegria da vida. Esta é a minha oração nesta manhã, no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, eu peguei um segundinho aqui para pensar se eu falo, ainda vou pensar um pouco mais a respeito disso, né? Porque nós vivemos um momento nesse país complicadíssimo, né? Mas eu agradeço a Deus. Vou falando enquanto você vai abrir sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. 2 aos Coríntios. Tem primeiro e tem 2 aos Coríntios, né? Capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Então, até você procurar aí, eu quero dizer que a gente vive nesse país um momento dificílimo, complicadíssimo. Eu acho que a última, não sei, eu posso estar errado, mas a última vez que nós vivemos isso que estamos vivendo aqui, eu era bem criança mesmo. Eu me lembro de algumas coisas. Sim. Não era tão criança assim, né? Bom, enfim. Tudo isso porque um dia a mentira sempre vem à tona, né? Sempre vem. Então tome muito cuidado. Muito cuidado. A gente não sabe o que vai acontecer, e tudo isso está acontecendo. Deixa eu falar isso para você, porque de um tempo a esta parte mexeram num esgoto.
Era um esgoto. Foi mexido lá. E aí o mau cheiro se espalhou e aquilo tudo que estava dentro do esgoto, ou grande parte daquilo, ficou à mostra. Ainda existem coisas, viu, irmãos? Podem ter certeza disso. Existe ainda muita coisa que ninguém tem alegria em ver. Coisas escondidas nesse esgoto. Mas só pelo mau cheiro, né, a gente já imagina que seja. Existe muita coisa ainda que não veio à tona, não sei se virá. Eu peço para Deus sempre, de tempos em tempos, eu suplico a Deus, Senhor, mexe nessa sujeira, nessa lama, né, porque eu, assim, na minha cabeça, eu imagino que é lama sobre lama, né? Então o que eu peço para Deus é, Senhor, tem tanta lama escondida lá no fundo, né? Vai lá, Senhor, eu te suplico, desde a lama que está mais lá embaixo, traga ela à mostra. E as coisas começam a aparecer e aí incomoda muita gente, né? Não é verdade? Incomoda, porque como é que vai fazer? Tudo isso mostra aí. Então toma cuidado, tá? 2 Coríntios, capítulo 12. Semana que vem a gente vai falar, tentar entrar nesse assunto como cristão, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. É Paulo escrevendo, e é sobre isso que a gente vai falar. Fraqueza. Fraqueza. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei. Lembra que ontem eu falei? Lembra? Eu falei ontem assim que eles pegam passagens da Bíblia e manda você determinar, decretar. Lembra que eu falei isso? E na Bíblia, a palavra aitéio, né, é o quê? É suplicar. Suplicar, implorar, não é determinar. Você vê Paulo usando aqui, 3 vezes eu roguei ao Senhor. Ele não determinou. Estou só lembrando você. Você não vai achar isso na Bíblia, né? Determinar. Essas coisas assim não existem. Isso é. Então, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu sempre digo para você, e eu não gosto desse negócio de liderança. Eu, Mário, particularmente, eu não gosto.
eu acho que eu vejo biblicamente, né, que o líder era Jesus, o próprio Deus encarnado, não era nenhum homem comum. Era o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que era o líder. Então nós temos que ter como líder Jesus. Porque o homem, ele sempre vai se mostrar, parecer forte, ideal aos nossos olhos. Mas na verdade não é, todo homem é fraco. Eu estava contando aqui agora, olha, eu não liguei uma coisa com outra, né? Eu estava contando daquele policial, não é vergonha nenhuma o sujeito ter medo de injeção, não, eu só estava contando para você ver como o homem é fraco. Sujeito forte, policial, que lhe dá uma autoridade, né? Com medo de injeção. Você vê, todo mundo tem uma fraqueza, ou muitas fraquezas. Ô filha, está por aí? Minha filha, a Paula, está aí. Então, as pessoas querem aparentar aquilo que elas não são para serem observadas pelos outros, para se enquadrarem dentro daquilo que os outros buscam. O que um artista faz hoje para fazer sucesso? Ele vai tentar se enquadrar dentro daquilo que o público dele está buscando no artista. Alguém, que eu não lembro o nome, um pouco antes de morrer, deixou alguns escritos sobre este assunto, fraqueza. E no final desses escritos, ele deixa lá anotado, ele afirma que a fraqueza é o caminho. E eu achei interessante esse final. Fraqueza é o caminho. Aí eu fui ligar isso que ele escreveu com o que Paulo falou aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Quando a gente olha para alguém, e hoje esse mundo está cheio desses alguém, está cheio dessas pessoas que querem que você as veja como uma pessoa imbatível, que não cede a nada, tal. Uma pessoa que tem uma visão clara das coisas, caminha com segurança. Aí o que a gente faz quando a gente olha para essas pessoas? A gente transfere para essas pessoas algumas necessidades que nós temos e não conseguimos suprir em nós mesmos. A gente imagina que aquela pessoa tem. Por causa disso que a gente vê liderança naquela pessoa. E ela, na verdade, não tem. Porque todos os homens são fracos. E o que nós precisamos entender é que fraqueza, ser fraco, não desqualifica ninguém. A gente sempre ouve dizer que o cristão deve ser forte, não é? É claro
Claro que deve ser forte, mas deve ser fraco também. Só que a fraqueza de uma pessoa, ela sempre está escondida. Sempre está escondida. A pessoa raramente expõe a fraqueza dela. E quando ela expõe, ou ela é motivo de desinteresse, ou ela é motivo de zombaria. E ela vai ficar desqualificada. Aquela pessoa é fraca. Ela não sei o que, ela é fraca. Então eu quero mostrar para você que quem pensa assim, e nós pensamos assim, que tem pessoas que são fortes, enfrentam tudo, qualquer coisa, não afinam, como se diz aí popularmente, né? Eu quero mostrar para você na Bíblia líderes, homens e mulheres da Bíblia, que dependiam exclusivamente de Deus porque eram extremamente fracos. Eram resistentes, mas eram fracos. Eles eram fortes em reconhecer a fraqueza. Porque quando a Bíblia diz que o cristão deve ser forte, é em reconhecer a sua fraqueza e forte na dependência de Deus. O cristão deve ter uma forte dependência de Deus, porque ele é fraco. Então eu quero trazer, por exemplo, Abraão. Abraão, você acha que Abraão era um sujeito forte, que enfrentava tudo? Quando a porca torceu o rabo na frente de Abraão, você entendeu o que eu falei? O que ele fez? Ele entregou a sua esposa para salvar a sua vida. Foi fraco. Não é? Jacó era um sujeito fraco demais, era um enganador. José, algumas pessoas gostam de pregar sobre José. José era um filho mimado. Moisés, grande Moisés, porque teve um acesso de raiva, uma fraqueza. Ele só perdeu a chance de entrar na terra prometida. Eu não estou desqualificando esses personagens. Eu estou mostrando para você que às vezes a gente lê e não vê a fraqueza, porque a gente já colocou todos eles num pedestal, mas eram fracos. Davi era adúltero e assassino. Fraco. Todo homem é fraco. Não tem aquele que é perfeito. Pedro, na sua fraqueza, negou, falou, não. Mentiu que não conhecia Jesus para salvar sua pele. Timóteo, tímido, indeciso. Tanto é que o apóstolo Paulo vai colocando Timóteo na linha. Você vê,
Paulo colocou Timóteo na linha, mas Paulo é quem nos ensina a alegria da fraqueza, porque ele também era fraco. E nós lemos sobre a fraqueza de Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Ele mesmo diz: regozijo-me nas fraquezas. Quer dizer, como é que pode alguém se alegrar, ficar alegre? Porque regozijar é isso, né? Se alegrar, ficar alegre na fraqueza. A fraqueza em si não é motivo de alegria. O motivo de alegria da fraqueza é a graça. A graça que nos faz entender da nossa fraqueza, de todos, absolutamente todos os seres humanos, depender da presença de Deus. Porque se cada um for depender exclusivamente da sua força, o que acontece? A gente está sempre com medo do próximo teste, porque nós passamos por testes quantas vezes por dia? Resolve uma coisa, tem outra, resolve outra, tem outra, resolve outra, tem outra. Quando nós sabemos que somos fracos e dependemos da graça de Deus, é a graça de Deus, não é a minha força. Porque quando a gente se dá conta da nossa fraqueza, irmã, a gente confia na força de Deus. A fraqueza, a gente ter noção clara e objetiva da nossa fraqueza, faz com que a gente confie exclusivamente em Deus. Olha, eu sou fraco, não consigo, eu faço as coisas que não podem ser feitas, eu falo as coisas que eu não posso falar, então eu preciso da graça de Deus na minha vida. Porque os resultados da nossa vida passam a não depender da nossa força, porque nós sabemos que somos fracos. Os resultados da nossa vida passam a depender da graça de Deus. Se você, eu gostaria de levar você a mais uma vez na Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 18. Você vai ler lá o quê? Que a nossa vida é um negócio, como dizia o mineiro, é um troço, né? Fora de controle. Isso não quer dizer que a gente não tenha culpa, hein? Por favor, não vamos misturar as sintonias. Mas a nossa vida é algo fora de controle e nós temos culpa disso. E quando a gente assume esta culpa, a gente deixa visível para nós a nossa incapacidade de controlar a própria vida. Quem é que pode controlar a sua vida? Quem é que pode acordar de manhã e falar assim, vai ser assim, 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 assim? Ninguém pode. Porque as coisas mudam durante o dia, acontecem completamente diferente. Então a gente tem que depender de Deus para o resultado ser dentro daquilo que a gente espera ou não. De um jeito ou de outro, a nossa dependência deve ser de Deus.
Filipenses capítulo 2, versículo 13. Isso aqui precisa de uma explicação. Isso não quer dizer derrotismo, entreguei, não tenho controle sobre a minha vida mesmo, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma dependência. Quando eu digo que nós não temos controle, não temos mesmo sobre os acontecimentos, isso nos leva a uma dependência de Deus, uma dependência ativa de Deus e cheia de fé. Nós temos que assumir que a gente, por força, por capacidade, por determinação, não pode mudar a própria vida. Só Deus pode restaurar. A nossa alegria, a nossa esperança não pode, mas isso é difícil, gente. Está nos acontecimentos do nosso cotidiano. Não pode. A nossa alegria, a nossa esperança tem que estar em Deus, no Todo-Poderoso. Deus pode conseguir algumas transformações, ainda que nós estejamos presos de uma forma ou de outra à arrogância e à autonomia. Por exemplo, nós estamos vivendo aí 1 ano e pouco, quase 2 anos, e eu creio que isso é misericórdia de Deus. Por causa disso que ontem eu estava dizendo, olha, nós que vivemos nesses dias, nós somos pessoas privilegiadíssimas. Deus nos dá o privilégio de vivermos, vermos, utilizarmos coisas gerais, situações que só o ser humano desta época pode vivenciar. Nenhum outro ser humano tem essas prerrogativas que nós temos. Nunca teve. Então nós temos que agradecer a Deus, até por essa pandemia que existe. Mas como eu vou agradecer a Deus pelo coronavírus? Está morrendo gente, esse sujeito ficou doido. Não é agradecer que está morrendo gente. É agradecer pela oportunidade de viver esse coletivo de uma pandemia mundial. Porque isso nos desafia individualmente a essas tragédias que a gente vê todos os dias. Isso nos desafia a uma introspecção e nesse mergulho dentro de nós mesmos, nós deixarmos transbordar em nós a fraqueza. Que todo mundo quer parecer para o outro que é forte. Não, eu sustento, eu não sei o quê, eu tiro de letra. Que tira de letra? Coisa nenhuma. Todos nós somos fracos, em muitos aspectos, em alguns aspectos, mas somos fracos. Nós dependemos da graça de Deus. Por causa disso que isso tudo que está acontecendo,
no mundo neste momento é motivo para nós de alegria, porque Deus está nos dando a capacidade, com exemplos vivos diários, de entendermos como nós somos fracos. E eu creio que a nossa oração hoje deve ser no sentido de encontrarmos a alegria de Paulo, que afirma: quando sou fraco é que sou forte. Nós somos fracos mesmo. E eu trouxe esse exemplo do policial, porque fisicamente o sujeito é muito forte mesmo. E é errado ser forte fisicamente? Claro que não. Óbvio que não. Mas a fraqueza dele se mostrou por uma coisa tão insignificante como é tomar uma injeção, né? E este exemplo diz: olha, todos nós somos fracos. Quando a gente cai em si desta fraqueza, eu sou fraco. Eu faço, eu falo, eu penso, eu olho coisas que eu não devia. A gente começa a viver, é claro que isso é uma coisa de todo dia, né? Mas a gente começa a passar por esta vida com mais leveza e com mais misericórdia para com os fracos. Porque a gente diz: olha, eu sou fraco, como é que eu vou punir alguém por ser fraco também? Então essa misericórdia é daquilo que nós falamos ontem, de amar o próximo como a si mesmo. Eu sou fraco, como é que eu vou tripudiar em cima de alguém por causa da fraqueza dele? E a gente fica mais pronto, um pouco mais pronto, para buscar a Deus em nossas fraquezas. Não adianta ficar se punindo porque você é fraco, porque você não conseguiu isso, porque você não consegue aquilo. Não, tem que ter determinação. Isso. Você pode até, através da determinação, conseguir algumas coisas, claro. Mas isso não deixa a sua fraqueza fora de você. Porque em outras coisas você é fraco. Eu vejo às vezes, né? Sujeitos assim, que batalham, lutam para conseguir determinadas coisas. Quando consegue, choram. Né? E falo: meu Deus, chorando, penso eu naquele momento, né? É a pressão que o sujeito estava vivendo por mostrar uma força que ele não tinha. A hora que ele chora, vai às lágrimas, se emociona, nada mais é do que a fraqueza humana sendo aflorada. E nós, que já sabemos disso, precisamos entender que nós dependemos ou devemos depender exclusivamente de Deus, porque somos fracos. Foi isso que Paulo falou aqui. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Por que eu estou forte? Porque forte é quem depende de Deus. Não depende das suas próprias forças. Depende da graça, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus. E quem depende de Deus é forte.
Senhor, nosso Deus, único e verdadeiro, ajuda-nos, Senhor, a vivermos esta vida com mais leveza, com mais dependência do Senhor. Isso não quer dizer que vamos sair pecando, porque somos fracos. Não é aceitar o pecado. É entender que, como seres humanos, nós somos dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, nesses dias. Ajuda-nos a voltarmos aqui, se for de Sua vontade, na segunda-feira, Senhor, melhores do que estamos encerrando esta semana hoje. Traga-nos de volta, Senhor, na segunda-feira, mais senhores da nossa necessidade, da dependência do Senhor, mais conscientes da nossa fraqueza. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.